Bom dia. Vamos de novo. Bom dia. Muito bem. Fique de pé. Vamos colocar o nosso coração diante do nosso Deus. Te convido a fechar os teus olhos, fazer uma oração aí para Deus, se sintonizando com Ele. Em poucos momentos nós vamos começar a cantar. Vai colocando para Deus aí no seu coração, se preparando para esse momento. As suas obras, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só os olhos. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muito bem, agora eu quero chamar as crianças para nos ajudar na próxima música. E essa música fala bem-aventurado. Bem-aventurado, feliz de verdade. Então a gente vai aprender com essa música o que é ser feliz de verdade. O que é ser bem-aventurado.
fotografia linda, né? Ver essa criançada aqui na frente. Daqui a alguns anos são eles que vão estar ministrando louvor, trazendo estudo. Então vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por termos tantas crianças aqui na nossa igreja. Nos dê sabedoria para educá-las, para ensinar da Tua palavra, que essa sementinha possa ser plantada desde já e possa já começar a crescer e frutificar muito, Senhor. Ser com a vida das nossas crianças e abençoe cada uma delas, Pai, que elas sigam firmes nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. 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 Pessoal, vamos aprender uma música nova? Nós preparamos aqui, ensaiamos uma música, chama Cristo, Esperança na Vida e na Morte. Tá bom? Então vamos aprender uma música nova hoje. A esperança em vida e morte, isso é em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, em quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Pode dar a alma paz, Deus é bom, como sua graça é eficaz, em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. E quando o fim então chegar, viva estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus, Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte
o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então Deus, ele vive lá no alto, no sublime, mas Ele também está aqui no meio de nós. Amém?
orar? Feche teus olhos. Nosso Deus e Pai, excelso Criador, tantos atributos nós podemos elencar aqui, mas nada, ó Pai, se compara a quem o Senhor é na sua essência, Deus. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Filho entregue por nós, o nosso Deus santo, 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 moído naquela cruz para nos salvar. Obrigado pelo Santo Espírito que conosco caminha, que conhece o nosso coração, que habita em nosso coração, trazendo uma vida transformada, ó Pai, a cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença entre nós, Deus. Que te possa, Deus, louvar o Senhor, Pai, e engrandecê-lo sempre, Pai, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas vozes, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois sei que és Deus. Pode sentar. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? Então tá bom. As crianças já subiram. Muito bem, nós, como o Vanderlei falou aí na abertura, temos acompanhado, né, meio que à distância, talvez alguns de nós de forma mais próxima, né, toda essa situação que tem acontecido aí nas cidades aqui perto, devido às enchentes, né, a quantidade de chuva. E esse é um cenário muito triste, né? Muitas pessoas perderam a vida, aquelas que permaneceram, perderam grande parte, quase talvez tudo, né, dos seus bens materiais. Há muita necessidade ainda nessa região. E nós temos acompanhado, né? Então, como eu comentei, talvez alguns aí mais próximos, talvez até conheça alguém, algum parente, né, que está lá passando por essa situação toda. E talvez a grande pergunta que tenha surgido nas nossas mentes, nossas rodas de conversa,
talvez até no nosso tempo devocional, é por quê? Por que isso acontece? Por que, de repente, uma chuva que não para, enche os rios transbordam, invade a casa das pessoas, levando tudo que elas demoraram talvez uma vida para construir. Existem vários relatos de pessoas que estavam se segurando em árvores, em telhados, e aí viram seus parentes sendo arrastados pela correnteza. Por que esse tipo de coisa acontece? Né? Talvez se você não se perguntou, eu estou perguntando agora. Por que esse tipo de evento acontece? Eu tenho alguns ex-colegas do seminário, na época que eu estudava no seminário, que moram em Marrocos. Em Marrocos, a semana teve um terremoto, escala 7, pelo menos 3.000 mortos já. E se estima que tem muito mais, porque alguns prédios desabaram, eles estão lá tentando fazer o que conseguem para ajudar as pessoas, e é um caos também. E a gente se pergunta por que esse tipo de coisa acontece. E nós temos pelo menos 3 fontes de sofrimento que podem se achegar em nossas vidas, né? Obviamente que se nós formos parar para pensar em uma última análise, toda essa loucura que o nosso clima se encontra é também uma consequência das ações humanas pecaminosas, onde a exploração sem nenhum tipo de cuidado, né, com a natureza, com aquilo que a terra oferece. Obviamente que nós vamos colher os frutos disso, já estamos colhendo agora. A gente comenta assim nos elevadores, nos corredores, né, dos lugares, e nós não temos mais um clima em que nós sabemos mais ou menos o que vai acontecer, né? Nós temos verão no meio do inverno, inverno no meio do verão, e esse tipo de catástrofe acontecendo cada vez mais frequentemente. E obviamente que isso também é uma consequência de ação humana, e essa é uma das fontes do sofrimento em nossas vidas, quando a nossa pecaminosidade ela se alastra, né, em todas as coisas, inclusive no planeta em que nós vivemos. A primeira fonte de sofrimento, então, é a que nós fazemos parte da raça humana caída, depravada, em que nós não temos nada de bom a não ser que Deus nos resgate, né, e nos coloque o Espírito Santo, e aí sim nós podemos ter alguma esperança, né, de mudança. A segunda fonte são aquelas causadas, como eu comentei na outra mensagem, pelo nosso próprio pecado. Nós fazemos escolhas pecaminosas, desprezando o ensino da palavra, a sabedoria divina, e nós vamos colher as consequências disso no futuro. Então, nossas escolhas pecaminosas pessoais também vão nos causar sofrimento, e talvez, muito provavelmente, vão causar sofrimento nas pessoas que estão ao nosso redor também. Então, nós vamos causar o sofrimento às pessoas, nós vamos ser ativos, né, nessa questão de fazer outros sofrerem, assim como outros também nos farão sofrer. E a terceira fonte de sofrimento ou de provações, enfim, elas procedem de soberania divina, de uma vida cristã. Por sermos cristãos, nós devemos esperar sofrimento, devemos esperar a tribulação nas nossas vidas. Na outra mensagem, né, essa aqui é uma segunda parte daquela mensagem que eu falei no outro domingo, sobre como o sofrimento e as provações nos tornam mais maduros. E por isso que estou falando sobre tudo isso, porque nós vamos ver que o sofrimento, simplesmente por sermos cristãos, ele já deve ser esperado. Nós, culturalmente, esperamos o contrário, mas aquilo que a palavra nos ensina é que nós vamos sofrer. Deus vai nos fazer sofrer, e essa é uma frase difícil de dizer, porque ela não é muito popular, né? Mas Ele vai fazer isso com um propósito, não é por prazer ou por qualquer outro motivo. Deus tem um propósito estabelecido para as nossas vidas. E a gente tem que fugir desse evangelho mágico de que parece que quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós não teremos mais problemas, e que Deus tem a obrigação de nos livrar das dores e dos desconfortos e das frustrações. E nós vamos ver que não, na verdade não. Então, por que essas coisas acontecem? Olhando o mais de fora possível, é porque Deus permite. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre cada gota de chuva que caiu aqui na nossa região, sobre cada grão de terra lá no Marrocos que sacudiu, sobre cada partícula de vento dos furacões que acometem essa época do ano nos Estados Unidos. Deus é soberano sobre todas essas coisas. E Deus permite isso com um propósito, né, para as nossas vidas. Então, diante disso,
diante do fato de que nós vamos passar por sofrimentos, por provações, nós cristãos somos desafiados pelas Escrituras a sermos perseverantes. O que a Bíblia nos ensina não é que Deus vai nos livrar do sofrimento, mas que nós devemos perseverar. Inclusive, Jesus vai dizer que perseverando é como nós ganharemos nossa alma. Lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, Jesus deixa muito claro que a perseverança até o fim faz parte da vida daqueles que são salvos, né? Então, isso é um assunto muito importante, relevante na palavra de Deus. E a perseverança, então, ela é uma característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Ela tem um propósito e a perseverança faz com que essa pessoa não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, permaneça firme. Ou seja, o oposto disso é uma pessoa que está sempre em dúvida, uma pessoa desanimada, uma pessoa que vai talvez entrar numa caverna da depressão, uma pessoa que talvez está sempre reclamando das coisas que estão ao seu redor. Ou seja, características de um cristão imaturo. A maturidade, através da perseverança, vai nos deixando mais perseverantes. E a perseverança vai nos deixando mais maduros. Esse é o caminho natural da vida cristã. Então é fundamental que a gente esteja em busca constante, em entender melhor o que Deus espera de nós nessa caminhada que nós temos aqui. Nós não sabemos até quando o soberano Deus vai nos permitir andar por essa terra, mas até lá a gente precisa buscar entender melhor essa questão da perseverança para alcançar a maturidade espiritual e uma vida plena com Jesus Cristo. Então, Tiago, pode abrir a sua Bíblia lá na Epístola de Tiago, ele vai nos deixar muito claro o processo para que isso aconteça nas nossas vidas. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4 somente. E já tem bastante coisa aí para a gente avaliar, pensar. Tiago, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago muito direto aqui, né? Mas antes de continuarmos, eu gostaria que nós orássemos novamente pedindo a direção e a ação de Deus aqui no nosso meio. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que já tivemos. Obrigado, Senhor, porque podemos ter a Tua palavra aqui diante de nós nessa manhã. A minha oração, Pai, é que o Senhor nos capacite, Pai, a entendermos essa doutrina tão difícil para nós, Pai, tão antinatural para corações pecaminosos que só buscam seu próprio bem e seu próprio prazer, Pai, que é o de encontrar alegria nas provações. Senhor, nos capacita, que Teu Espírito Santo nos dê entendimento, que o Teu Espírito Santo quebrante os nossos corações aqui nesse momento e nessa manhã. Nos tira o sono, o cansaço, o pensamento, Pai, em coisas que não são proveitosas agora. Pai, nos dá foco na Tua palavra. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Muito bem, então, nesse texto a gente já tira uma primeira visão, né, de que é possível ver que por meio das provações é que nós vamos exercitar a perseverança e aí vamos então nos tornar maduros. E não é só estar no meio, é por através, né? Nós vamos ver que existe um processo aqui estabelecido por Tiago, muito semelhante àquele processo que Paulo estabelece lá na carta de Romanos, que nós estudamos no outro domingo, né? Não anterior, no outro. E Tiago escreve essa carta aqui para alguns cristãos dispersos, né? Ali no versículo 1, ele fala as 12 tribos dispersas entre as nações. E a vida desse povo aqui, ela já era difícil pelo simples fato de serem judeus. Os judeus já eram odiados, desprezados. Os outros povos, né, principalmente o Império Romano, tolerava os judeus, mas não gostavam dos judeus. E um judeu que se tornava um cristão, que cria que Jesus era o Messias, além de tudo isso, ainda o seu próprio povo o perseguia. Então, a vida desse povo aqui que Tiago está escrevendo não era fácil.
E era para essas pessoas que Tiago estava escrevendo, as pessoas que estavam fugindo da perseguição, estavam dispersos, né, em todos os lugares, e Tiago escreve. E parece muito contraditório que a primeira coisa que Tiago fala para esses irmãos que estão sofrendo tudo isso é o quê? Considere motivo de grande alegria. E aí, de novo, nós estamos aqui falando dessa loucura que é de se alegrar com as provações, né? Na outra mensagem, Paulo também fala mais ou menos a mesma coisa. Tem uma alegria de passar pelas provações. Então a gente tem essa noção estranha que é a nossa natureza humana, que busca sempre aquilo que é benéfico para si próprio, aquilo que é bom, aquilo que não vai doer muito, que eu não preciso me sacrificar para fazer. E a gente está sempre buscando esse tipo de coisa. E o que Tiago, Paulo, Pedro, o próprio Senhor Jesus vão nos ensinar é que nós devemos nos alegrar com as provações. Mas não é só uma alegria vazia. Tem um motivo para que nós nos alegremos, né? Mas antes de continuar, nós precisamos então da nossa rima, né, para amarrar todo esse assunto aqui. E a rima nessa manhã é muito simples e fácil. Diz assim: amadureceremos perseverando com fé em meio às provações, certo? Amadureceremos perseverando com fé em meio às provações, experimentando a alegria verdadeira em nossos corações, certo? Então vamos entender melhor o que isso quer dizer. E existem aqui pelo menos então três verdades profundas na Bíblia, na palavra, nessa epístola de Tiago sobre essa questão do sofrimento e como ele nos conduz à maturidade. O primeiro ponto, o primeiro aspecto é de que o sofrimento é um teste de fé. O sofrimento é um teste da nossa fé. Nós precisamos ter isso muito claro. Toda aprovação, todo sofrimento, ele vai ser um teste para a nossa fé. Não é apenas uma situação ruim que chegou na sua vida, aleatória. E lembrando que eu estou falando de situações externas que chegam na nossa vida, e não aquelas consequências que nós colhemos ao fazermos ações pecaminosas, certo? Isso é uma outra coisa, né? São consequências do pecado. Eu estou falando de sofrimentos como esse que nós vimos aqui nessas cidades, em que nós não temos controle. Simplesmente choveu muito, o rio encheu e trouxe toda essa desgraça que aconteceu aqui. E aí nós podemos não ter essas grandes, né, de grandes proporções em nossas vidas, essas coisas acontecendo em nossas vidas, mas nós temos pequenas coisas que vão nos acometer diariamente, externas, que não foram causadas necessariamente por decisões pecaminosas nossas. Então nós precisamos ter muito em mente, muito claro, que todos os testes, as provações, os problemas que chegam na nossa vida são testes de fé. Tem um teor grande de provação, e por isso que Tiago e Paulo usam essa palavra provação, pôr em prova, certo? Testar. Essa é a ideia. Embora Tiago tivesse aqui esse sofrimento mais específico, né, dos cristãos perseguidos ali, por causa que os judeus mesmo, o Império Romano, todo mundo estava perseguindo os primeiros cristãos, eles fugiram. Tiago estava pensando nesse contexto de tristeza, de sofrimento, vários fatores como doenças, pobreza, pessoas que vão, né, terceiros que vão nos causar dor e sofrimento, dificuldades na nossa vida, perseguições, acidentes. Tudo isso são coisas que podem acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Então essas provações que chegam em nossas vidas, elas são um teste para a nossa fé. Versículo 2, Tiago fala: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é uma ou duas, são diversas. Né? A palavra, inclusive, que Tiago usa aqui no original, lá no grego, é uma ideia de multicor, de ser um leque de cores diversas provações, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os sabores, né, vão chegar à nossa vida para testar a nossa fé. E lá em Romanos capítulo 8, Paulo vai falar sobre a multiforme graça de Deus. E a palavra é exatamente a mesma. Então, as provações em nossa vida, elas são um leque de cores. Mas a multiforme graça de Deus também é multicolorida. E para cada cor de provação, há uma cor da graça de Deus para nos sustentar durante esse período difícil de nossas vidas.
Então, as desgraças são multicoloridas, mas a graça de Deus também, e ela vai nos sustentar. Para cada uma cor, existe uma cor da graça de Deus que vai nos sustentar, nesse teste de fé. 1 Pedro 1, capítulo 6, versículos 6 e 7, vai dizer algo parecido com o que Tiago nos diz aqui, e com o que Paulo também diz. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. De novo, todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Tudo isso acontece para que a fé de vocês se mostre genuína. E isso resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 6 e 7. Então, quando as coisas acontecem em nossa vida, elas têm um propósito. E o primeiro propósito é um teste para a nossa fé, para testar se a nossa fé é genuína. O próprio Senhor Jesus encontrou alegria em meio aos sofrimentos. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Outro texto que não faz nenhum sentido no primeiro momento para nós. Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Porque Jesus também sabia que o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas ele tem um propósito estabelecido por Deus. E esses são muito importantes porque só podemos ser provados ou aprovados se nós formos testados. Se não houver teste, não há aprovação. Se a nossa fé não for testada, nós não poderemos ser aprovados. Pensem comigo, se nós construíssemos aqui como aliança, morássemos no litoral e fôssemos construir um farol. Sabe aquele farol que fica, geralmente a gente tem algum lugar perigoso para os navios, então fica um farol. Quando que o farol se mostra útil e que ele cumpre o seu propósito para o qual foi construído? Um dia ensolarado, uma noite estrelada? Não. Um dia em que a tempestade está forte, que há neblina, um dia que está muita chuva, e aí sim o farol cumpre o seu propósito. Mas ele só pode ser aprovado como sendo útil depois de ter passado por um teste. Até lá fica todo mundo na teoria. Não, esse farol é bonito, ele é útil, ele cumpre o seu propósito. Mas já foi testado? Não, ainda não. Então a gente não sabe. E assim também a nossa fé. Ela só vai ser aprovada quando for testada. O sofrimento é muito mais do que uma situação ruim. A gente precisa ter isso em mente. Eu comentei em outras mensagens aqui sobre o livro do John Piper, que é Não Desperdice o Seu Câncer, onde ele fala sobre o câncer que acometeu, ele mesmo, e ele fala para a gente não desperdiçar o sofrimento, porque o sofrimento tem um propósito de tornar a nossa fé mais robusta, de nós amadurecermos na fé, na caminhada com Jesus. Não é um sofrimento por si só, não é um fim em si mesmo. Então saiba que o sofrimento é mais do que uma situação ruim. Ele é um teste da sua e da minha fé, que levando à aprovação, e a aprovação é o quê? Um motivo de alegria. E aí então nós podemos nos alegrar com os sofrimentos que vêm para nos tornar mais maduros nessa caminhada. O segundo aspecto a respeito do sofrimento é que o sofrimento nos leva à perseverança. Versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Lembram daquilo que Paulo falou lá em Romanos na semana passada? De que as provas iam produzir em nós perseverança. Esse é um ensino neotestamentário muito claro. Nós precisamos entender o que isso significa. Então, outra dificuldade de entendimento que nós temos nos nossos dias é de reconhecer que essas inconstâncias da vida vão produzir constância de caráter. Esses balançar do nosso barco, essa inconstância que é a nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer, vão produzir em nós, quando passamos pela provação, constância na nossa fé. Então é uma inconstância que chega para produzir em nós constância na caminhada com
Jesus. Ou seja, o exercício da nossa fé vai fazer com que essa cresça e nos torna mais preparados para desafios ainda maiores na nossa caminhada, de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós, já estabelecido antes da fundação do mundo. Nenhuma provação, nenhum sofrimento é fácil. Nenhum. Não existe sofrimento, senão não seria sofrimento, né? Se fosse fácil, não seria sofrimento. Mas todo sofrimento é uma oportunidade que nós temos de perseverar, de confiar em Deus, de exercitar nossa fé, de depositar nele a esperança, de não nos desviarmos do propósito que nós temos de vida, que é o de glorificar a Deus, de não desanimarmos, de não ficarmos tristes. Não estou falando que por um momento nós não vamos ficar tristes, mas a tristeza não pode ser um modo de vida do cristão. Não pode ser, porque nós encontramos um tesouro que é maior do que qualquer tipo de sofrimento que nós podemos experimentar. E isso deveria, por si só, alegrar e ser motivo de alegria, né, nas nossas vidas. Então, o que é perseverar? O que é perseverar? Tentei fazer uma ideia aqui, que perseverar é continuar confiando em Deus, crendo nele, apesar do sofrimento, ou apesar das circunstâncias. Continuar dependendo do Senhor, não permitir que o sofrimento mude a direção, o meu trajeto de caminhada, a não ser que eu estivesse caminhando para longe de Deus e o sofrimento então vai me conduzir para perto dele. Aí essa mudança é permitida. Fora isso, a gente não deveria nos desviar da caminhada que nós estamos. Perseverar é permanecer, é ter resiliência, é ficar firme contra o vento, contra a chuva, a correnteza, é aguentar confiando em Deus e dependendo de Deus para fazer isso. Só persevera quem está sofrendo. Não tem como perseverar se não houver sofrimento. Romanos 5, versículo 3, que foi lido na outra mensagem, diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Tiago está dizendo aqui para a gente se alegrar, porque a prova da fé vai produzir em nós perseverança. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, diz, Paulo está dizendo: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Perseverança, essa precisa ser uma marca do cristão. O sofrimento, de novo, por si só, não vai nos dar alegria. Obviamente que não. Mas a perseverança que resulta desse sofrimento, dessas tribulações, desses problemas, essa sim vai nos dar grande alegria. Depois de termos sido aprovados, provados e aprovados, vamos experimentar grande alegria. Porque a perseverança, o sofrimento, ele vai ser uma marca ou até uma prova de que nós estamos caminhando para o céu. Se somos cristãos, estamos a caminho do céu, e se somos cristãos, iremos sofrer. E essa é uma comprovação de que nós estamos indo para o céu. Então, vamos nos alegrar. Olha bem o que eu estou dizendo. Vamos nos alegrar com o sofrimento, com as tristezas, com as provações que chegam em nossa vida. De novo, deixando bem claro, não aquelas que vêm por causa das minhas escolhas, né, pecaminosas e erradas. Então é interessante notar que a perseverança ela só é produzida ao termos dessa fé confirmada. Não é só estar no meio da provação, não é só ficar sofrendo. É passar através, é ser testado e aprovado. Por quê? Porque a gente vai ver no versículo 4, e esse é o terceiro aspecto da aprovação em nossas vidas, que a perseverança deve ter o quê? Uma ação completa. Ou seja, há um ciclo que precisa se completar. Eu vou permanecer, eu vou perseverar, e essa perseverança precisa ter uma ação completa em mim. Ou seja, eu tenho que sair do outro lado. Aprovado. Vai durar quanto tempo? Gente, aí é Deus quem sabe. Aí é Deus quem sabe. De acordo com aquilo que Ele já tem estabelecido para nós. Então, a perseverança deve ter ação completa. Nós precisamos perseverar até o fim. E é isso que Jesus fala no Evangelho. Aquele que perseverar até o fim
será salvo. Precisa ter ação completa. E essa perseverança vai tocar em todas as áreas das nossas vidas. Precisamos passar pelo processo de forma completa. E o resultado último é o quê? Para que vocês sejam maduros. Isso é tão importante que Tiago fala de 3 formas diferentes a mesma coisa. Maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso tudo é sinônimo de maturidade. Não é faltar coisa alguma financeiramente. Sem lhes faltar coisa alguma na fé, na sua maturidade. Esse é o caminho. Sermos maduros, íntegros, inteiros. Não só algumas partes de nossas vidas que vão crescendo e outras ficam que nem criança. Maduros, íntegros e sem ter falta de nada. E só um parênteses aqui, a gente não pode fazer a confusão de idade com maturidade. Ser mais jovem há mais tempo não é sinônimo de maturidade. E nós podemos ver isso muito claramente na palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, Joás, que foi o 8º rei do povo de Israel. Isso está lá em 2 Crônicas. E Joás tinha 8 anos de idade quando assumiu o reinado. E a palavra de Deus diz que enquanto Joiada, que era o sacerdote que cuidava e ajudava ele, enquanto Joiada estava vivo, Joás fez o que era agradável ao Senhor, com 8 anos de idade. Governou. E ele governou por muito tempo. Só que Joiada morreu. E enquanto ele estava vivo, estava tudo bem. O povo adorava a Deus, tudo certo. E o povo, o que começou a fazer? Se desviou, começou a adorar uns postes doidos lá, outros falsos deuses. E Deus levantou Zacarias, que era filho de Joiada. Então, assim, pensa, Joiada meio que adotou Joás. É um nome estranho, né? Mas Joiada adotou Joás. Cuidou dele, ajudou ele no seu reinado e ele morreu. E aí, Joás já tinha aí seus 30 anos, 30 e poucos anos. Jovem como eu. E Deus levantou Zacarias, porque o povo se desviou. E Zacarias, então, filho de Joiada, começa a falar para o povo, olha, vocês ter que voltar para Deus. E sabe o que Joás faz? Manda apedrejar Zacarias, o filho daquele que o tinha ajudado e conduzido. Ou seja, quanto mais velho, mais imaturo na sua caminhada com Deus. O rei Davi, outro exemplo que nós podemos citar aqui, de que alguém que quando era jovem, o que Deus diz para Samuel, quando ele vai lá escolher os filhos de Jessé? Tu vê o exterior, eu vejo o coração. E Davi é o rei que eu quero para o povo de Israel. Ótimo. O que aconteceu depois que Davi era velho? Adulterou com Batseba, mandou matar o marido de Batseba. Ou seja, Davi parece que desaprendeu algumas coisas ao longo do caminho. Obviamente que depois Davi se arrepende, né? Tudo certo, mas as consequências do seu pecado permaneceram. Então, a idade não necessariamente nos torna mais maduros. Por quê? Porque se nós não tivermos a ação completa da perseverança nas nossas vidas, aquele sofrimento, aquela tribulação, aquele problema não serviu para nada. Foi inútil. Foi só sofrimento. Claro que os jovens têm a tendência de ser mais imaturos, tomar decisões mais tolas. A gente sabe disso. Né? Com a idade nós vamos ganhando experiência também. E vai nos ajudando. Olha, a experiência, né, já brinquei outra vez aqui, é nada menos do que acúmulo de erro. Né? Eu já fiz isso aqui, deu errado, eu sei que não vou mais por ali. Né? E às vezes a gente fala para aqueles que são mais novos e eles ainda assim querem ir lá experimentar para ver que dá errado mesmo. Né? É assim, a gente já foi assim e os jovens também são assim. Mas nós temos vários jovens na palavra de Deus, por exemplo, Timóteo no Novo Testamento, que foi altamente recomendado pelo apóstolo Paulo, e ainda Paulo diz, não desprezem Timóteo pelo fato de ele ser jovem. Maturidade de um jovem. Não necessariamente idade nos traz maturidade. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Né? Se você é muito novo, você pode ser maduro. Se você já não é mais tão novo, você pode ser imaturo e vice-versa. E vice-versa. Nós não podemos confundir esse tipo de coisa. Então, cada um de nós precisa avaliar com cuidado a sua própria vida. Como tem lidado com os problemas. Qual tem sido a postura diante das adversidades. Dos problemas que chegam à sua e à minha
a minha vida. Então, ser maduro é muito parecido à ideia bíblica com a fruta. A fruta tem um momento certo em que ela pode ser colhida e desfrutada, né? Daí vem a palavra desfrutar, né? De colher a fruta e consumir. Quando eu era adolescente, imaturo, eu tinha uns amigos, morava lá em Passo Fundo. E aí tinha na esquina da minha casa uma árvore de caque. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de comer um caque verde. Mas nós competíamos, eu e meus amigos, uma excelente ideia de ver quem conseguia comer um caque verde mais rápido. E aí fica aquela liga na boca e não consegue nem falar direito, porque é um troço ruim. Por quê? Porque está verde. Ainda não é o momento. O caque maduro, para quem gosta, é delicioso, né? Mas o verde dá aquela liga, é ruim. Come uma banana verde, come qualquer fruta que não está madura, é ruim. Não vai dar certo. Por quê? Porque não está madura. E a ideia é que a gente também esteja maduro, cada vez mais maduro. A gente não pode nem ser verde nem ser podre. Tem que ser maduro. Maduro. Só encontra alegria no sofrimento quem entende que a dor gera crescimento. Crescer dói, gente. Crescer dói. As crianças experimentam dor no crescimento físico, né? Dói joelho, dói não sei o quê quando está crescendo. E nós experimentamos dor não física, emocional, psíquica, porque também precisamos crescer, precisamos nos desenvolver. Para encerrarmos então essa parte, agora nós vamos nos encaminhando para a ceia. Qual deve ser então a atitude que nós vamos enfrentar as provações da vida? Tiago responde isso de maneira muito clara. Tem motivo de grande alegria. Essa deveria ser a nossa postura. Não estou dizendo, gente, de novo, né? Eu falei isso na outra mensagem, né? Ficar rindo que nem um bobo alegre quando os problemas chegam. Quando a gente enfrenta um ente querido nosso passando por um problema, quando nós mesmos estamos passando por um problema. Não é isso. Mas é apesar de tudo isso, entender que existe um propósito estabelecido por Deus e que nós podemos encontrar alegria ao atravessarmos esse problema lá na frente, futuramente. Pensar que o sofrimento não é um fim em si mesmo e que nós temos esperança de que isso é um propósito maior estabelecido por Deus para nós, para gerar em nós perseverança, crescimento. Então, em vez de murmurar, de ficar reclamando, de ficar amargo, de entrar num buraco, nós devemos nos alegrar intensamente com as provações. Essa alegria, ela é uma confiança de que nós temos um Deus acima de todas as coisas, que sabe daquilo que nós precisamos, aonde estamos e como Ele vai usar essas dificuldades para criar em nós o caráter de Cristo. Como o oleiro, né, quando está fazendo o vaso, às vezes tem uma pedrinha, tem uma sujeirinha, o vaso não fica muito reto, o que ele faz? Amassa tudo e vai fazer de novo. O mesmo barro. Às vezes tem que botar um pouquinho de barro, né, mas o mesmo barro. E Deus às vezes vai fazer isso com a gente. Deus às vezes vai fazer isso com a gente. Amadureceremos perseverando com fé em meio às provações, experimentando a alegria verdadeira em nossos corações. Nós vamos ter um momento da ceia e tem dois textos que eu gostaria de ler antes de nós termos o tempo individual aí de se colocar diante de Jesus. 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18. Se quiser abrir, 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18. Diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquele momento em que você experimentou uma frustração grande na sua vida, uma dor que talvez você está lidando até hoje,
O dia em que a doença chegou em você ou no ente querido. Um dia em que um sonho seu foi despedaçado. Um dia em que um plano que você tinha, você chegou numa altura da sua vida em que você olha para trás e vê que está bem distante daquilo que você gostaria de estar no dia de hoje. Talvez as pessoas que te decepcionaram, pessoas que te machucaram. Pode ser que naquele momento você se sentiu sozinho, sem ninguém, mas o fato é que o Deus, Criador de todas as coisas, Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe da sua frustração, Ele sabe daquilo que tem te apertado o coração. Todas as vezes que você estava lá encolhido na sua cama, orando, chorando, vendo as horas sem passar, talvez sentindo sozinho, pode ter a certeza de que Deus estava vendo a sua dor e o seu sofrimento. Deus estava presente ali com você naquele momento. Nós não temos um Deus que é distante e que desconhece a dor, muito pelo contrário. Nós temos um Deus que experimentou muitos tipos de dores que também nos acometem. E o que nós somos orientados pela palavra de Deus a fazer nesses momentos difíceis é olhar para o que é invisível e não para aquilo que está ao nosso redor. Hebreus 12, versículo 3 vai dizer: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, o nosso Deus, o Senhor Jesus. Pensem bem naquele que suportou. Para quê? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Não sei o momento da sua vida, não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Deus conhece cada molécula, cada célula do seu corpo. Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. E seja qual for a situação que se apresenta, coloca os olhos e a esperança no Senhor. E aí sim, você vai ser capaz de experimentar a alegria e a paz que, como a própria palavra nos ensina, excede todo o entendimento. Amém, meus queridos? Que nós possamos nos alegrar em Cristo, mesmo em meio aos momentos difíceis de nossas vidas. Que Deus abençoe a nossa semana, nosso dia, até domingo que vem, se Ele permitir.